Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar do papel das academias face às mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa azul, calça azul e também com tiras azuis, claras. Tenho óculos, careca, uma barguinha um bocadinho avantajada e também sou muito bonito. Tenho aqui o meu convidado, o Dr. Luca Bussotti, que é docente da UDM aqui e também é docente visitante na Itália e também no Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Luca Bussotti. Obrigado, saudações a todas e a todos. Eu sou branco mediterrâneo, trago uma camisa branca, riscas coloridas e calças claras. E obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Já estamos aqui a correr neste podcast, que vamos falar hoje, como disse, que o papel das academias face às mudanças climáticas. Doutor, o que é que vamos falar sobre esta temática? Bom, sobre essa temática, eu acho que nós temos que fazer um pequeno historial no que diz respeito aos estudos sobre mudanças climáticas e desastres ambientais. Se formos a ver a literatura, principalmente moçambicana, a maioria da produção é de organizações internacionais. Eu posso mencionar o WaterAid, Climate Links, BioFound, o próprio governo de Moçambique, a UNDP, em Moçambique, o Observatório do Meio Rural tem algumas publicações. Eu estou a falar de entidades não acadêmicas. Agora, em termos acadêmicos, eu acho que nós temos que nos inspirar as palavras do professor Antônio Oguane, que numa oração de sapiência da UEM, ele sublinhou a necessidade de aumentar pesquisas sobre mudanças climáticas na academia moçambicana. E apontou principalmente o tema da grande degradação ambiental nas cidades e em aldeias densamente povoadas. Portanto, eu acho que nós temos que partir daqui para ver o que é que foi feito ao longo dos últimos anos, porque não podemos esquecer também que o assunto das mudanças climáticas em Moçambique é relativamente recente, pelo menos ao nível da academia. Exatamente. E, portanto, por exemplo, eu posso mencionar aqui a 12ª Conferência Científica da UEM, que foi centrada sobre mudanças climáticas. Existe na UEM, na Faculdade de Ciências, um mestrado em Gestão de Desastres e Adaptações às Mudanças Climáticas. Assim como na UDM, na universidade onde estou baseado, foi aberto há pouco tempo um doutoramento em riscos complexos e algumas das teses que estão sendo escritas neste momento dizem respeito justamente às mudanças climáticas. Portanto, eu acho que é um processo ainda relativamente recente de produção de conhecimento nas academias moçambicanas sobre esse tema. Eu até posso mencionar algumas publicações que foram feitas, mas se nós formos a reparar, a maioria das publicações de autores moçambicanos sobre mudanças climáticas foram feitas em revistas estrangeiras. Temos uma revista da UCM, da Universidade Católica de Moçambique, que é a Revista Eletrônica de Investigação e Desenvolvimento, onde de fato encontramos vários estudos sobre mudanças climáticas. Mas a maioria quer de dissertações ou teses, mas também de publicações sobre esses assuntos de autores moçambicanos, foram publicados fora do país. Portanto, isso já representa um indício do trabalho que temos que fazer. Exatamente. Bom, é um bom passo que já se começou a fazer aqui em Moçambique, mas esses estudos todos que o Dr. Luca mencionou
tem a ver também com a inclusão, ou seja, de pessoas com deficiência nesse estudo? Bom, pelo que eu vi, são muito poucos os estudos que abordam esta relação entre mudanças climáticas e pessoas com deficiência. São poucos por quê? Porque, no geral, a academia moçambicana tem dificuldades em lidar com assuntos, qualquer tipo de assunto que tenha a ver com pessoas com deficiência. Portanto, eu acho que, quer em termos de formação dos docentes e também de produção de conhecimento, certamente que é preciso aumentar esta componente relativa às pessoas com deficiências, porque ainda um grande desafio para o nosso país, para a inclusão dessas pessoas, tanto na questão dos estudos que estão sendo feitos aqui em Moçambique, pessoas com deficiência não estão lá inseridas. Bom, eu acho que tem várias questões que nós poderíamos abordar. A primeira questão é a infraestrutura, ou seja, existem ainda várias instituições de ensino superior com barreiras arquitetônicas muito significativas. Portanto, isso é um primeiro problema, ou seja, adequar a infraestrutura acadêmica a todas as pessoas com deficiência. Um dos indicadores do CNAC, que é o organismo, digamos, de controlo e de fiscalização das universidades moçambicanas, é justamente isso, ou seja, a acessibilidade universal, não é? Portanto, de todos as infraestruturas acadêmicas. Portanto, esse acho que é um primeiro problema, uma primeira questão. A segunda questão diz respeito à formação dos docentes. Estão incapacitados para lecionar pessoas com deficiência? A maioria sim. Por exemplo, eu estava a assistir a um painel numa conferência na UDM semana passada e havia lá colegas da UEM, da UP, etc., que de fato denunciavam a sua própria incapacidade em lidar com línguas de sinais, etc. Ou seja, em dar aulas a pessoas com deficiência. Portanto, esse é um segundo desafio. E o terceiro desafio, já falamos um bocadinho anteriormente, diz respeito à produção acadêmica sobre assuntos relacionados com pessoas com deficiência. Portanto, eu acho que são esses três os desafios principais que nós temos neste momento no país. Exato. Bom, nós sabemos que esses estudos estão sendo desenvolvidos, mas para também incluir essas pessoas, qual seria a porta de saída? A porta de saída seria, primeiro, no sentido geral, a Universidade Moçambicana tem uma produção bastante modesta, não é? Em termos científicos. Por exemplo, são muito poucas as revistas de instituições de ensino superior de Moçambique que têm uma regularidade, uma periodicidade regular, pontual. E isso é uma grande deficiência, porque nós, neste momento, em todo o mundo, ao nível acadêmico, a produção científica é feita fundamentalmente através de revistas científicas. Portanto, tendo essa lacuna, claramente que todo o saber que está sendo produzido em Moçambique tem dificuldades em ser conhecido e divulgado. É por isso que, inicialmente, eu disse que a maioria dos trabalhos sobre mudanças climáticas está sendo publicado em revistas internacionais e não nacionais. Portanto, esse é um primeiro problema. O segundo problema é, de fato, provavelmente a inserção de docentes com deficiência e a despoletar esse interesse dentro da academia moçambicana. E essa componente também é uma componente que está em falta. Que está em falta é muito parca a percentagem de docentes universitários com deficiência nas academias moçambicanas. Bom, talvez podia trazer um pouco a experiência da Itália e também do Brasil para esta componente também das mudanças climáticas face a pessoas com deficiência. Como é que é feita lá essa inclusão de pessoas com deficiência
face a essas mudanças climáticas? Bom, primeiro, eu Eu tenho... falo Sim, muito sim. mais nas academias, neste caso. Sim, eu tenho experiência direta porque lá na UFP, na Federal de Pernambuco, onde eu fui professor visitante, me deparei com vários alunos de pós-graduação com deficiência. O último deles é um não vidente e ali, francamente, tem condições muito boas, não é? Dentro das famílias e nas universidades, para que essas pessoas consigam prosseguir com seus estudos. Agora, também sobre assuntos relacionados com mudanças climáticas, as condições são outras, porque o país, nesse caso o Brasil, começou a lidar com esses assuntos já há muito tempo. E, digamos, escolas e universidades brasileiras tendem a ser inclusivas com várias categorias de pessoas. Por exemplo, com, primeiro, pessoas, elas chamam de negras, né? Seriam pretos, porque ali é uma maioria, mas de fato é uma minoria em termos de acesso ao ensino superior. Pessoas da comunidade LGBT, mesma coisa. No Brasil tem cotas, inclusivamente, né, para o acesso à academia. Pessoas com deficiências, não existe um concurso de acesso. Eles entram automaticamente. Não entram automaticamente. Eles fazem a mesma prova, o mesmo teste dos outros, mas tem cotas para eles. Assim como tem cotas para pretos, também tem cotas para pessoas com deficiência. No acesso à universidade, em termos de, por exemplo, entrada de estudantes, mas também de concursos para docentes. Portanto, é um sistema, francamente, muito bem concebido e que está dando resultados significativos. Ou seja, essas categorias que têm evidentes desvantagens iniciais, com essa política de ação afirmativa, estão a conseguir entrar no mundo acadêmico. E são essas pessoas que depois levam a cabo pesquisas sobre discriminação racial, discriminação contra pessoas com deficiências, contra a comunidade LGBT, etc. São eles. E, portanto, toda a academia fica sensibilizada. E isso é muito mais forte no Brasil do que, por exemplo, na Itália ou em Portugal, que digamos, são mundos acadêmicos que eu mais ou menos conheço. Bom, é aquela questão, nada para nós é nós. Exato. São isso que vão pegar na informação e vão disseminar, e as academias ficam sensibilizadas em olhar para pessoas com deficiência. Exatamente. É possível nós pegarmos essas experiências para introduzirmos aqui em Moçambique? Não só é possível, mas eu acho que é necessário. Agora, claramente em Moçambique, nós não temos o problema de inserção de minorias raciais. Olho muito mais pessoas na com questão. deficiência. Exatamente. Sim, claramente. Eu acho que sim. Mas volto a dizer, primeiro as universidades devem ter um pessoal formado e infraestruturas acessíveis. Em paralelo, eu acho que as universidades, principalmente as públicas, mas também as privadas, deveriam ter cotas para o acesso ao ensino superior de pessoas com deficiências. Sim, isso aí acho que é uma política que ajudaria não só aquelas pessoas, porque depois aquelas pessoas iam se tornar testemunhas de mundos que neste momento estão fora ou quase das universidades moçambicanas. Exato. Muito bem, como nós falamos ali o papel das academias face às mudanças climáticas, nessas universidades ou nessas academias, essas cadeiras de mudanças climáticas que são direcionadas a pessoas com deficiência, depois, como é que levam esta informação para o mundo fora? Esse é outro grande problema. Não sou em Moçambique, mas a academia, a nível internacional, está a ter muitas dificuldades na terceira missão da academia, que seria a dita extensão. O que é a extensão? Porque a academia tem 3 missões: docência, investigação e extensão.
Ou seja, a academia deve conseguir transmitir o saber, produzir o saber, mas também deve difundir, divulgar o saber junto às comunidades. Portanto, este é um problema muito grande que eu diria quase todas as academias moçambicanas têm. Portanto, essa questão de mudanças climáticas, ainda mais relacionadas com pessoas com deficiência, a extensão, ou seja, a divulgação dessas situações, eu diria que é incipiente, por ser otimista, mas eu diria que é quase nula, porque Mas é possível reverter essa situação? não é possível, é necessário. É necessário. É um compromisso que todos nós temos que ter, mas para fazer isso, a academia deveria ter um relacionamento privilegiado com o mundo que está fora dela, Exatamente. com as comunidades principalmente. Por exemplo, quando nós falamos de mudanças climáticas, nós sabemos mais ou menos quais são as áreas mais afetadas em Moçambique por esse fenômeno. Por exemplo, Sofala, algumas zonas da província de Maputo, Inhambane, o norte. Portanto, a gente já sabe. Portanto, as academias deviam já ter feito um trabalho, pelo menos nesses pontos do país, mais afetados pelas cheias, ciclones, etc. E claramente, indo nessas comunidades, nós vamos encontrar pessoas com deficiência. Agora, como lidar com essas pessoas? É só, digamos, um processo muito sério de formação, mas também a experiência direta, ouvir essas pessoas, que vai nos indicar o caminho certo. Porque a academia tem que aprender. Não é só transmitir o saber. É aprender, elaborar o saber e depois sistematizá-lo. Então, dessa forma, seria importante que as pessoas com deficiência nessas zonas que é propensa a essa questão das mudanças climáticas tenham um estudo profundo que é proveniente das academias para saber como lidar com essas pessoas. Exatamente, um estudo especificando as características, as tipologias de deficiência. As tipologias. E nesse sentido, por exemplo, as comunidades locais, os administradores distritais, etc., poderiam desempenhar um papel fundamental, porque essa questão de mudanças climáticas associadas às pessoas com deficiência é uma questão que ultrapassa qualquer tipo de tendência política, religiosa, etc. Essa é uma questão de direitos humanos. De direitos humanos, de inclusão, portanto, toda a gente, independentemente das suas tendências, etc., deve estar dentro deste projeto, desse programa. Não há dúvidas quanto a isso. Porque muitas vezes esta camada social é deixada para trás. Então, havendo esse estudo nas comunidades para aferir mais ou menos como é que as pessoas com deficiência têm passado, principalmente quando há ciclones, seria muito importante trazer essa investigação para essas províncias, essas localidades que são propensas, mais uma vez, repito, de mudanças climáticas. Seria fundamental e volto a dizer, a academia não pode fazer sozinha esse papel. É preciso envolver comunidades locais, por exemplo, as emissoras radiofônicas comunitárias poderiam ter um grande papel. As autoridades locais também. Líderes comunitários, toda essa gente, porque são eles que vão conseguir fazer monitoria das pessoas com deficiência que vivem nessas áreas. Portanto, essas pessoas e essas comunidades devem saber como lidar com pessoas com deficiências no caso de cheias, ciclones e outros eventos extremos. A comunidade deve estar preparada. Não podemos improvisar como aconteceu, né, com os últimos eventos extremos, porque eles vão se repetir. Infelizmente, Moçambique está nessa posição muito exposta a essas mudanças climáticas e, portanto, isso vai se repetir. Portanto, é preciso criar um sistema de que
as universidades vão constituir um dos atores, mas que não podem ser o único ator, porque isso não vai funcionar. É um sistema complexo. Portanto, nós temos que lidar com essa complexidade. Bom, quando falamos da comunidade, nós temos reparado que existem comitês de gestão de risco, de desastre, e nesses comitês tem incluído 3 pessoas com deficiência. Bom, é um número insignificante, não é? Para a questão da comunidade, mas é o primeiro passo que está sendo dado. Mas as academias também fizessem um trabalho, aquilo que o Dr. Luca falou aqui, de trabalhar com as comunidades, seria muitíssimo importante para que as populações, não só de pessoas com deficiência, todas as pessoas estejam inseridas naquilo que vai acontecer na comunidade. Exatamente. E felizmente a academia, por assim dizer, é um campo neutro. É um campo neutro no sentido de que na academia nós temos que receber e acolher todas as tendências e temos que ser inclusivos. Esta é a academia. O termo universidade vem de universitas, que é uma palavra latina, que significa, digamos, universal. Universal significa que tem que abranger a toda a gente. E, portanto, a academia, a partir desse pressuposto e dessa característica, tem de fato que desempenhar esse papel. Mas, volto a dizer, os sistemas são muito complexos, por exemplo, de alerta prévio, etc., são muito complexos. E, portanto, a academia certamente que pode dar uma mão em termos de elaboração do conhecimento. Mas depois é preciso ter outros atores, nacionais ou até internacionais, que vão ajudar a compor esta complexidade e transformar o saber em algo de útil e de prático no momento necessário. Exatamente. Bom, há um assunto também ligado a a questão das zonas que são removidas, são tiradas pessoas com deficiência e não só para as zonas seguras, não é? E o que tem acontecido, pessoas com deficiência também voltam àquelas terras e quando vem novamente a tempestade, são as mesmas pessoas que são removidas para outro lugar, praticamente não se faz nada. Então, as academias poderiam fazer um trabalho que aqueles sítios que ficam aquelas terras cheias, que são removidas as pessoas, são transferidas para as zonas seguras, podia-se fazer alguma coisa naquele lugar. Olha, esse é um assunto, mais uma vez, muito complexo. Por que muito complexo? Porque para nós parece que é lógico, não é? Eu moro num lugar perigoso, de risco, e, portanto, a ideia qual é? A ideia é de eu próprio sair deste lugar, não é? Para salvar a vida minha, dos meus familiares. Isso seria lógico. Mas existem fatores geralmente culturais que, de fato, empurram as pessoas para voltarem nesses lugares de risco depois de a tempestade passar. E Exato, ano seguinte, vamos assistir à mesma cena, portanto, às mesmas questões. Bom, eu acho que ali a academia, de fato, poderia ter um papel muito relevante, principalmente para, primeiro, perceber quais são as razões que fazem com que uma comunidade, inclusivamente com presença de pessoas com deficiência, removida dessa área perigosa, depois volte nesta área. Portanto, porque não é com a repressão, não é? Dizer vocês vão sair daqui, etc., que o problema pode ser resolvido. É preciso primeiro percebermos quais são as razões culturais, históricas, etc., deste comportamento de risco, porque é um comportamento de risco. E depois começar a trabalhar com as comunidades para explicar a elas que de fato convém sair daí. Naturalmente que as instituições deveriam criar condições iguais ou melhores para essas comunidades nos novos lugares de reassentamento. Para não poderem voltar aos porque esse também lugares. É um problema. Porque Sim. esse também é um problema. Ou seja, eu não posso reassentar uma população
num lugar onde não tem água, onde não tem condições para fazer agricultura, etc. Isso aí não funciona. Claramente que essas comunidades depois voltam para o local de origem, que é o local de risco. Portanto, tem esses fatores todos que devem ser muito bem ponderados. E geralmente, quando é assim, são os mesmos fundos que são drenados para a mesma zona e para as mesmas pessoas. Exatamente, é uma redundância, digamos, desnecessária de fundo, portanto, de gastos, não é, de fundos que poderiam ser utilizados para outros fatores e outras iniciativas. Mas, infelizmente, o meu doutoramento foi em Sociologia do Desenvolvimento, portanto, eu tenho uma certa experiência em estudos, né, dessa natureza. Se nós continuarmos a desconsiderar os fatores culturais e históricos que estão na base deste comportamento, nós sempre vamos continuar com este próprio comportamento, com essa postura com a qual só vamos tentar lidar com mecanismos repressivos, etc. Vocês devem sair, etc. Mas não é tão simples. A solução não está lá. Não está lá, não é tão simples. É preciso lidar com a complexidade de uma forma complexa. Pois. Bom, quando o doutor fala de questões culturais, eu recordo-me das cheias de 2000, nas Xai-Xai, não é? Sim, pessoas eram para sair da zona e não queriam sair porque as pessoas tinham gados bovino ali e, aliás, muita criação. Mas quando houve cheias, foram alertadas para sair daquela zona, não queriam sair, mas quando a água puxou tudo que estava ali, então alguém pegou num boi ali, na cauda do boi, então foi arrastado com a água e acabou morrendo, né? Porque é a cultura de aqui não posso sair, tem muita criação, tem muitas árvores aqui e tudo mais. E agora isso também tem em conta, tem que se trabalhar para que aquelas populações possam sair daquele lugar e também ser assentadas num sítio melhor, como disse o doutor, para que não possam voltar àquela zona de risco. Esse foi um ótimo exemplo que deu. Eu ainda lembro daquelas cenas apocalípticas. Exatamente, não é? 2000. Dessas cheias. Mas, por exemplo, o fato de esse senhor, né, tivesse mantido com a sua vaca, com o seu gado, etc. Isso é muito cultural, ou seja, ele identifica-se com aquele tipo de atividade, portanto, sem aquela atividade, ele não seria nada. Mas aqui entra em jogo outro fator que eu acho muito importante, a percepção do risco. Ou seja, muitas vezes as nossas comunidades não têm uma percepção correta do risco. E, portanto, eu acredito que, mais uma vez, a academia deveria fazer um trabalho muito apurado no que diz respeito aos tipos de riscos e as consequências desses eventos extremos junto às comunidades, porque tendo uma maior consciência do risco, provavelmente a resposta seria diferente. Então, olhar para pessoas com deficiência aí, porque às vezes a maior parte delas pode não ter também a consciência do risco. Sim, exatamente, mas elas também deveriam ser as primeiras a serem, digamos, educadas ou informadas sobre isso. E, digamos, numa situação ideal, quando começa o alerta, não é, desses fenômenos, essas pessoas deveriam ser as primeiras a serem evacuadas. As primeiras. Até principalmente pessoas com deficiência auditiva, né? Auditiva, mas também motor, por exemplo, físico-motora e tudo mais. Deveriam ser os primeiros a sair. Quando falo de pessoas com deficiência auditiva, é por causa da comunicação para ser transmitida de forma a essas pessoas poderem sair da zona. Exatamente. Sim. Quando estávamos a falar anteriormente das várias tipologias, porque quando se diz pessoas com deficiências... Estão abrangidas. É um pouco genérico, porque tem pessoas com várias deficiências
É preciso lidar com elas, às vezes, de formas diferentes. Bom, estamos a terminar a nossa conversa. Últimas considerações. Como vimos ao longo da nossa conversa, tem muito caminho por fazer. E eu acho que a academia pode ter um papel muito relevante, mas nunca de forma isolada. Portanto, a academia pode e deve ser um dos atores dessa mudança de comportamento, de mentalidade, mas juntamente com todos os atores, não é, que mencionamos ao longo dessa conversa, porque senão não vamos conseguir ultrapassar essa situação que constantemente se repete a cada ano. Muito obrigado, doutor Luca Bussotti, que estivemos aqui Obrigado. a conversar aqui. O tema de hoje é o papel das academias face às mudanças climáticas. Bom, até o próximo programa. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Exatamente. Yeah. Bye-bye.